Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo. Não sei quantos de vocês assistiram a conversa deliciosa com a Jussara. Foi muito gostoso, né? Foi uma experiência bem legal. E deixa eu ver quem está. Tá bom. Vai ter alguém que vai me dar suporte para apagar os microfones. Não sei se Luísa já está, Luísa não está. Eu vou ter que vigiar aqui esses microfones. Se tiver algum aberto, eu vigio. Mas então, Quer que a gente faça isso, Patrícia? Quer que eu faça? quem falou? Cléia? Jussara, Jussara. Quero, Jussara. Espera aí que eu vou... Então tá, eu puxo aqui nos Eu vou... participantes, quando aparecer, eu tento fechar, pode deixar. Mas eu tenho que te passar o host, para você fazer. Acho que tem que passar também para dar certo. Espera aí que eu já te passo. Porque as pessoas esquecem, né? Sim. Aqui, ó. Jussara. Cadê? Jussara. Espera aí. Só um minutinho. Ai, Deus. Eita. A hora que a Lu aparecer, fica com ela de novo. Uhum. A Luísa está agarrada esses dias com um monte de compromisso. Eu falei com ela essa semana, não sei se ela falou para você, e Não, ela falou que tá com a segunda fase da prova, né? Um monte de coisa, tadinha, estamos torcendo aqui. pronto, eu já te passei de anfitrião, tá? Você vigia para mim, por favor. Então, pessoal, é o seguinte, vamos aos recados primeiro, né? Primeira coisa que eu queria pedir é que todo mundo fizesse a sua migração lá para eu sei que todo mundo não está gostando muito, mas é necessário que a gente faça uma migração para o Telegram, né? Porque aí a gente concentra todos os recados num grupo só e as discussões de caso também. Com o passar do tempo, a gente vai entendendo que o Telegram ele oferece algumas coisas a mais do que o WhatsApp. Então, o primeiro pedido que eu faço é que todo mundo migre lá, por favor, para o Telegram, para os grupos lá, porque daqui a pouco a gente vai encerrar os grupos do WhatsApp e manter as discussões lá. O Henrique não ficou muito satisfeito, não. Ele falou, ai, Patrícia, esse negócio desse Telegram é muito chato mexer. Eu achei que eu tivesse meio que... Mas a gente consegue, né, se organizar lá, é só acostumar que dá certo. Então, esse é o primeiro recado que eu queria dar. O segundo recado é o seguinte, a gente teve um probleminha de equalização da plataforma, coisas que acontecem de vez em quando com esses negócios virtuais. E algumas pessoas tiveram que receber o acesso novamente. Então, se tiver alguém que tiver com dificuldade de acessar a plataforma, por favor, faça contato ou comigo ou com o Rodrigo. A Luísa, esse mês, ela não está trabalhando muito nisso, ela está assoberbada de muitas coisas. Mas o Rodrigo está, e eu também, eu não dou conta de mexer na plataforma, não é minha praia. Mas o Rodrigo dá, e ele manda imediatamente, novamente, o acesso para quem estiver sem o acesso, por favor, tá? Foi um bugzinho que deu, como tudo que é de internet, né? Mas a gente resolve prontamente, tá bom? Outra coisa que eu queria reforçar, eu já estou com alguns pedidos na lista de temas para a gente discutir nas quartas-feiras. É muito legal isso, porque surgem, a dúvida de um é a dúvida de vários, né? Então, podem me mandar, né, sugestões e a gente vai pondo na sequência aí, as listinhas, né? Já tem uma questão lá para a próxima discussão, e sempre lembrando que uma vez por mês, capítulo de livro, né, de livro básico, para a gente ir amadurecendo novamente os conceitos, mas sem perder, né, o rumo com a atualização. Então, vocês já viram que nos 2 clubes do livro que a gente fez, a gente trabalhou o que estava contido, né, no capítulo original do autor, no caso foi do professor Pedro Planas, mas com um olhar atualizado,
que é isso que a gente precisa fazer, né? Buscar o que está na ciência e que fundamenta cada vez mais aquilo que a gente faz e ama, né? Então, é isso. Bom, então, a pedido da Giovana, a gente voltou ao assunto língua, e aí a pergunta que fica, né? Ela é uma protagonista ou uma vilã na interface com as oclusopatias, né? A gente talvez possa dizer que ela é as duas coisas, né? Funcionando adequadamente, ela é protagonista de um bom desenvolvimento crâniofacial, e funcionando não adequadamente, ela pode se tornar uma grande vilã, né? No crescimento crâniofacial. E hoje a gente vai focar um pouquinho em entender melhor a complexa anatomia da língua, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho esse aspecto aí. E eu achei super fantástico, gente, que as primeiras pessoas que estudaram a língua e, inclusive, as papilas e tal, foi Malpighi e Waller, né? E eles estudaram isso em 1665. Então, assim, conhecer os meandres, né, do funcionamento da língua é algo que não é de hoje, não. E até hoje existem profissionais da área odontológica que não se dão muito conta, né, da relevância da língua como um papel importante no desenvolvimento do sistema estomatognático, né? Então, acho que é interessante quando a gente faz essas arqueologias, né? A gente fica impressionado com isso. Bom, eu sempre, né, mostro um slide que é do professor Aníbal Alonso, né, perguntando, né, quem determina a posição dos dentes na boca, né? Vocês concordam com isso? Eu mostro isso várias vezes, já viram esse slide? Né? Esse slide é direto do livro do professor Aníbal Alonso. Ou seja, não tem nada a ver com ortodontia nem ortopedia, né? É um livro eminentemente de oclusão, na minha opinião, um dos melhores livros de oclusão que a gente tem, e é um argentino, né, fantástico. Ele, inclusive, tem uma publicação nova agora, né, na mesma linha. Então, esse livro dele tem essas figuras que eu considero super elucidativas, né? E, então, ele faz essa pergunta. E ainda existem muitas pessoas que têm um foco mais ortodôntico, né? E não delegam aí essa afirmativa a devida importância, né? Porque o simples fato de alguém trabalhar com uma mecânica straight wire, por exemplo, e usar para alinhamento final e engrenamento final de dentes, brackets, né, pré-torqueados, cujo torque, né, foi feito através de uma média, né, o simples fato desse tipo de mecânica, ele já vai em choque contra isso que está dito aqui. Porque se você já inclina o dente com uma pré-inclinação que já foi impressa, né, num bracket, você não está considerando, né, a individualidade daquele paciente. Eu já comentei isso com vocês também, inclusive na aula de integração ortopedia-orto. Quando eu faço ortodontia, qualquer que seja o protocolo que eu esteja seguindo, no final do tratamento, está tudo bonitinho dentro do protocolo? Tá. Aí eu ponho um fio redondo dentro dos brackets com folga. Né? Então, se eu estou com um slot 18, eu ponho um fio 16. Por quê? Porque eu quero dar condição àquele sistema de equilibrar de novo a inclinação daqueles dentes, né? Dentro da característica do indivíduo. Por quê? Porque a língua ela vai forçar para fora e vai ser contrabalançada, né, pelo orbicular, bucinador, né, fazendo o inverso. Né? E aí me chamou muito a atenção, na hora que eu estava fazendo esse levantamento para a aula que a Giovana pediu, que eu achei esse trabalho do Proft. Né? Quer dizer, o professor Proft
é um ícone, né, da ortodontia. Então, ele já falava isso há muitos anos atrás, né? Em 1977. Né? E o que ele falava? Por que existe essa inclinação interincisiva? Né? Porque a língua faz uma força maior do que o orbicular. E ele, inclusive, estudou a proporção, né, entre a força que a língua faz e a força que o orbicular faz. No repouso, que seria 15:10, e na deglutição, que seria 50:20. Ou seja, por causa disso, essa inclinação, né, interincisiva acontece. Isso em 1977. E existem pessoas que ignoram isso até hoje. Né? Então, é muito complexo a gente pensar nesse papel significativo, né, da língua no estabelecimento do eixo axial de todos os dentes. E o funcionamento adequado, né, dessa musculatura toda envolvida aí é muito relevante para que a gente tenha estabilidade nos tratamentos que a gente proporciona, sejam eles ortodônticos, sejam eles protéticos, né? E, obviamente, quando nós estamos tratando com ortopedia, já está implícito que nós estamos respeitando, né? Espera aí. É isso, não. Vamos lá. Então, eu achei esse outro artigo que traz a mesma coisa, mas já em 2014. Olha que legal que ele fala, né? Quer dizer, quem estava estudando isso? Esses autores, né? Principalmente Hutchinson, onde que ele estava estudando? Numa escola de ciências de anatomia, tá? Não está relacionado com ortopedia nem ortodontia, mas com ortopedia tá. E falou em anatomia, fisiologia, embriologia, estuda ortopedia, né? Mas não é no departamento de ortodontia da universidade. Então, ele fala que a mudança na forma da região mentoniana aqui, ela vai ser causada pela língua e pelos músculos supraiódicos. Essas estruturas musculares agem como um importante contribuinte, né, no posicionamento e na orientação dos dentes, né, dos dentes anteriores, através de um remodelamento ósseo que, no fim das contas, modela a região da proeminência mentoniana. Né? Além disso, as mudanças na magnitude e na frequência da força produzida por esses vários grupos associados com a fala, elas determinam um papel, tem, né, um papel significante no modelamento da região mentoniana. Então, por que eu pus isso aí? Eu falei alguma novidade para vocês? Não, falei nenhuma novidade, mas por que eu trago? Que é porque a gente tem que se munir dessas referências para discutir com quem fala que não é verdade o que a gente está preconizando. Né? Então, esse trabalho de 2014, né? O Profit já falava lá, e esse outro vem aqui e fala de novo, né? No European Journal of Oral Science. Não é um jornal de ortodontia, mas é um jornal de anatomia, de fisiologia, né? Então, é importante demais que a gente compreenda a relevância da língua no modelamento da mandíbula. Ambas caminham muito muito juntas na formação. Eu, inclusive, achei um artigo que eu não pus, porque ele era muito matemático e difícil da gente entender. Mas eles fizeram, inclusive, o modelamento do crescimento da língua e do crescimento da mandíbula, comparando e mostrando a completa inter-relação entre os dois. Então, quando a doutora Vilma fala que uma das forças que a gente usa para os nossos tratamentos ortopédicos funcionais ser mudança de postura de língua e mandíbula, né, ela está coberta de razão. Porque eles são interligados. E a partir do momento que a gente tem uma língua puxando a mandíbula no lugar correto, né, a gente tem o remodelamento adequado e o estímulo correto de crescimento e desenvolvimento. Então, é importantíssimo que a gente mantenha esse pensamento.
E aí eu venho com a pergunta, né? O professor, isso não é uma pergunta minha, isso aqui é uma pergunta do professor Carlos Douglas, né? O professor Douglas, ele fazia muito esse questionamento, né? Será que o sistema estomatognático não tinha que se chamar sistema estomatoglossognático, né? Porque a língua ficou negligenciada no nome de um sistema onde ela é parte fundamental, né? Então, essa pergunta que ele fazia, eu repasso sempre, né? Porque eu concordo plenamente com ele que ela ficou negligenciada. Então, quando a gente pensa, né? Para começar a pensar, né? A gente tem que sempre se reportar ao homúnculo, né? Lembrando que esse aí é o homúnculo by Patrícia, né? Porque eu botei os dentes nele, porque o homúnculo original não tinha dente, e como os dentes são fonte inesgotáveis, fontes inesgotáveis de aferências proprioceptivas para o sistema nervoso central, e esse aqui é o homúnculo do sistema sensitivo, a gente não pode deixar de colocar os dentes. Mas, depois da mão, quem vai ser mais relevante? O sistema estomatognático, do qual a língua, pelo tamanho que ela está representada no homúnculo de Penfield, a gente já pode entender e voltar a compreender a relevância, né? Ou cuida da língua, ou não vai ter estabilidade de nada, né? Ela tem que estar funcionando dentro daquilo que ela foi prevista para funcionar pela natureza. A língua é um órgão composto por um conjunto de músculos, né? Então, na verdade, a gente tem um bloco de músculos que compõe a língua, conectados com outros músculos, né? Que vão dar o suporte de funcionamento dessa língua. Então, não tem jeito também da gente estudar a língua separada, né, do resto, né? Então, lá, vamos para os atlas e tal, tem lá a língua, músculo intrínseco, músculo extrínseco, mas está sempre relacionado com outros músculos, né? Lembrando que a gente acabou de conversar ali na live com a Jussara, né? A gente tem que entender partes sempre relacionadas com o todo, né? Então, quando eu estudo a língua, eu preciso estudar a fundo a língua por tudo que ela significa, sem perder a conexão dela com tudo que ela está ligada. E, no final das contas, com o corpo como um todo, né? Então, com 17 semanas intrauterinas, a gente já começa a ter a formação da língua, né? Então, ela já, na verdade, começa a ter, não. A gente já tem a língua formada. Com 17 semanas, né? Ela começou bem antes. E qual que é a origem, né, embriológica da língua? A gente também não pode esquecer disso, né? A gente já falou disso, mas vamos relembrar um pouquinho, né? Então, ela ela é oriunda, né? Se origina do primeiro arco branquial, do segundo arco branquial, do terceiro arco branquial e dos somitos occipitais, né? Então, isso faz com que ela tenha uma complexidade, né, de funcionamento, porque são muitos pares cranianos trabalhando em conjunto para que a língua funcione adequadamente, tanto como órgão receptor de informações, quanto órgão executor, né, de ordens, né? Então, ela é um órgão sensitivo e um órgão motor, né? Tanto que naquela divisãozinha que a gente faz, né, do que aferência e do que é eferência, a língua está nos dois, né? Aquele quadrinho que tem no livro tem no meu livro, tem no livro do CIOSP, né? Aquele quadrinho típico de aferências e eferências que fundamentam a ortopedia, a língua está presente nos dois, né? E eu sempre falo muito isso. Mas então vamos lá. Então a gente tem, né, ela se originando dessa região toda aqui, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente vai tendo segmentações e não precisa a gente entrar em detalhes, é importante a gente lembrar de onde que ela vem, né? Então, lembrando, é que aqui, ó, primeiro arco branquial, segundo arco branquial, terceiro arco branquial, e lá no fundo, somitos occipitais. Tá?
lembrando, né, que cada arco branquial tem uma cartilagem, um nervo, né, e um arco, né, que vai ser de vascularização, né? E tem um inicinho de músculo, todos os arcos branquiais, fazendo com que, se cada um desses arcos branquiais tem todos esses blastemas, a gente vai ter, então, já que a língua é formada de 3 arcos branquiais e mais os somitos occipitais, uma mistureba de origem muscular, vascular e nervosa, né? Que faz com que ela seja mais complexa ainda, né? Aqui a gente tem uma região, né, que fica entre o segundo e o primeiro arco, que vão ser também importantíssimas na formação de algumas partes específicas da língua, que está bem descrito, nós não precisamos entrar em detalhes disso, é relevante saber, mas não tão relevante que a gente tem que decorar, é só pensar e lembrar, tá? Aqui a língua vai se formando, agora já, né? Vamos em frente aqui, ó. Até ela começar a fazer né, a evaginação, né, o alongamento, né, da parte do corpo da língua aí para frente. Aqui a gente tem o que vai ser o sulco terminal, aqui nós temos o forame cego, né, e aqui para baixo a gente vai ter a língua, a parte da língua faríngea se formando. Então, vamos lá, só para repetir de onde que ela vem, primeiro arco branquial, segundo arco branquial, terceiro arco branquial e somitos occipitais. Ok. Nós precisamos sempre lembrar disso aqui, né? O que a gente vê da língua é apenas a parte que está à frente do sulco terminal. A parte faríngea da língua, a gente não vê quando a gente está examinando aqui. A gente vê daqui para cá, do sulco terminal para frente. E desse sulco terminal para frente, a gente vai ter 2/3 anteriores e o terço posterior, da parte visível da língua, tá? Agora, existe a parte faríngea que a gente não enxerga, mas que é extremamente relevante para a gente, tá bom? É a parte traseira da língua, né? A parte traseira dela a gente não enxerga, tá? E aí, a gente tem que pensar o seguinte, com o laringoscópio, né, que o otorrinolaringologista faz lá os exames, ele consegue enxergar a parte da língua que a gente não enxerga, né? Eu não sei se a Patrícia está aí hoje, a Patrícia Fome, minha fome querida, ela está cansada de ver esses exames, né? Porque todo fonoaudiólogo trabalha com esses exames. Então, o que eu não sabia? Aprendi agora, né? Pode ser que muita gente aí já sabia. Eu aprendi preparando essa aula. Que na direção da amígdala, a gente pode ter crescimentos linfáticos na própria língua, tá? Como está mostrado aqui, ó. Isso aqui altera completamente o índice de Malafar, né? Então, a gente tem uma tendência de fechamento maior dessa região, não por hipertrofia amigdaliana, mas por hipertrofia dos tecidos linfóides da própria língua na região que a gente não enxerga. Então, a gente só vai enxergar com o laringoscópio. O que isso tem de diferença para a gente? Na imagem que a gente vê, por exemplo, na panorâmica ou na tele, a gente vai ver uma massa que a gente vai achar que é amigdaliana, né? Mas, na verdade, essa massa pode ser da própria língua, porque está ali misturado. A gente vê aquela língua, às vezes, empurrada, né, mais para frente, pensa que é pela amígdala e não é pela própria língua que teve esse crescimento de tecido linfático acontecendo e empurrando ali. Então, nesse caso, por exemplo, uma intervenção, por exemplo, de remoção de amígdala não teria sentido, né? É óbvio que o otorrino não vai fazer, porque quando ele faz a laringoscopia, ele vê
que era hipertrofia linfóide da língua e não da amígdala, né? Então, foi uma coisa que eu aprendi preparando essa aula. E como que fica, então, a anatomia da língua, né? Então, vamos ver em desenhos primeiro, que fica mais fácil, né? Então, é um órgão extremamente complexo, com anatomia adaptada a múltiplas especializações, né? Porque a língua faz um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Então, aqui a gente está vendo a base da língua, né? Dobrada, né? E aqui a gente está vendo um desenho que representa o freio lingual, né? Que a gente já vai falar mais dele. Aqui a gente está vendo o sulco lingual, que é o septo membranoso, que divide a língua em duas metades. Então, a gente sempre tem que lembrar que nós estamos trabalhando com duas metades unidas, tá? Aqui em cima, o sulco lingual vai estar definido como uma linha que separa a língua direita e esquerda, tá? Então, as duas metades, elas se comportam coordenadas, mas independentes. Isso é extremamente importante, né? Muito relevante para nós. Por quê? Nós não falamos que é a língua que determina o eixo, a inclinação axial dos dentes, contrabalançada pela musculatura perioral. Se um lado da língua funciona diferente do outro lado da língua, nós com certeza teremos um desbalanço, né, desse equilíbrio musculatura perioral e língua, com, né, estabelecimento de uma oclusopatia, que a força não está sendo igual da direita ou da esquerda, seja por alguma doença, que pode acontecer, né, ou seja, apenas por um funcionamento inadequado mesmo, né? Hábitos, né, que foram adquiridos, né, por exemplo, mastigar mais de um lado que do outro, ou por, né, beber, por exemplo, uma série de coisas que pode ter. Tem bebê que nasce com alguma assimetria, colocado no peito mais de um lado que do outro. Então, a gente vai ter uma série de causas que podem levar a um funcionamento maior de um lado ou de outro da língua, apesar deles trabalharem coordenados, mas de forma totalmente independente. A inervação é independente. Não existe cruzamento entre os ramos que chegam na língua do lado esquerdo com os que chegam na língua do lado direito. Não vamos falar não existe, são raros, né? A tendência anatômica é que cada lado seja inervado para o seu ramo daquele lado. Então, são independentes em termos de funcionamento. Isso é muito interessante, né? Lembrando, então, que aqui tem o sulco terminal, que é exatamente a parte que separa a língua visível da língua não visível, né? Onde a gente vai ter o forame cego e as papilas valadas aqui na frente, né? Fazendo aquele Vzinho típico que a gente tem ali, tá? Então, isso aqui vai ser a parte oral da língua e daqui do sulco terminal para trás é a parte faringeal da língua, tá bom? Lembrando que a língua é feita de músculo estriado, né? Um músculo esquelético estriado, tá? Então, tem comportamentos típicos de um músculo esquelético estriado. E esses músculos da língua, só dela mesmo. Então, eles se dividem, todos nós sabemos disso, em músculos intrínsecos e músculos extrínsecos, sendo que eles estão todos misturados, né? Não tem jeito de você funcionar um e os outros não estarem funcionando, né? Sempre levando em consideração que um lado pode estar funcionando diferente do outro lado, porque eles são coordenados, mas independentes, né? Mas não tem jeito, por exemplo, você está trabalhando do lado, a sua língua está funcionando mais do lado direito.
todos os músculos intrínsecos e extrínsecos vão estar sendo requisitados em todos os movimentos, uns mais e uns menos. Então, quando a gente diz, por exemplo, que quando eu trabalho com SN3, eu estou trabalhando muito o genioglosso, porque é ele que é o músculo responsável por pôr a língua para fora, ou para empurrar ela para frente em cima, ou para empurrar ela para frente embaixo, como nos casos de pacientes com mesioclusão. Então, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que os outros não estejam funcionando, antes pelo contrário, né? Todos os outros vão estar funcionando. Mas a ação primordial, por exemplo, é que a gente pode dizer que seria o músculo genioglosso. Já no caso do SNO2, né, a ação principal é no músculo estiloglosso, mas todos os outros vão estar funcionando também e sendo estimulados, porque não tem jeito de funcionar só um. A língua é um bloco, né? E esse bloco ainda está ligado em outros blocos, né? Aí eu estava falando com a Cleia que eu adorei esse artigo que eu não tinha lido. Ela conhece esses artigos muito bem e vocês vão receber, né? Mas eu achei fantástico, né? Eles vão fazendo uma dissecação sequencial, né? A, B, C, D, até dissecar e mostrando também diferenças entre o septo. Isso é muito relevante. A CREA sempre insiste isso. Outro dia alguém postou uma questão e ela alertou. Esse tipo de septo é muito perigoso, então precisa de ter bastante cuidado na intervenção. Ela é muito experiente na área, né? Então ela postou isso lá no grupo de discussão. E a gente precisa entender isso realmente a fundo. Agora, o que é tão relevante para nós hoje, né? Que existe um consenso, né, de que o freio lingual ele é uma fáscia, tá? Ele faz parte da fáscia. Isso é muito, muito importante, né? Por quê? Porque quando a gente imagina que hoje a fáscia é considerada como um órgão que conecta todo o nosso corpo, e sabendo que o freio da língua é parte da fáscia cervical, ela vem para cá. Da mesma forma que a semana passada a gente discutiu sobre o ligamento pitéligo mandibular, né, que está aqui separado, que também é chamado de como é que é? Bucinato-faringeia, o RAF, também é chamado da RAF bucinato-faringeia, e que também faz parte, né, da fáscia cervical. É importantíssimo a gente pensar isso, porque qualquer movimento, né, que a língua faça mais de um lado do que do outro, está tensionando a fáscia também de forma diferenciada, levando a estímulos que podem estar se repercutindo longe dali, né? Essa é uma situação que a gente não pode perder de vista, né? Então, é muito relevante a gente pensar. Então, aqui eles mostram vários tipos, né, de septo, e todo mundo que trabalha com cirurgia de freio lingual precisa ter isso em mente, né? Precisa lembrar dessas diferenças, né? Vale muito a pena ler esse artigo. Bom, então, aqui, falando das papilas, né, que não é o tema hoje nosso, mas lembrando, nós temos vários tipos de papila, né, na língua, a gente tem uma aula que a gente falou só sobre isso, cada uma delas, e a relevância das papilas filiformes hoje, né, como órgão de aferência sensorial, né? Quem quiser, assiste lá outra aula de língua, onde a gente trabalhou muito essa questão, né, das papilas filiformes como proprioceptores, né, que é um conceito novo, né? Da mesma forma que nessa mesma aula a gente fala dos proprioceptores que foram encontrados no palato e diferentes quando estão na ruga palatina e quando estão fora da ruga palatina. Vou aproveitar e fazer um parênteses. A aula de ruga palatina, ela não está abrindo, e eu já tentei de tudo quanto é forma ver o que está acontecendo, mas a gente vai resolver, tá? Mas ela não está abrindo. A Zuli
lá do Peru me alertou, mais algumas pessoas, e realmente não está. Eu não sei por quê, tá? Está dando que não tem autorização para abrir, mas eu não consegui resolver esse problema ainda. Foi justo no bug que deu da plataforma que começou isso, mas a gente vai resolver. Bom, estou só lembrando. Então, vamos lá. Pensando em músculos, a gente sempre vai fixar o número 4, né? Então, de cada lado eu tenho 4 intrínsecos, 4 extrínsecos. Se eu for estender para os outros, eu também tenho 4 supraioideus e 4 infraioideus. A gente nunca pode separar os músculos da língua dos músculos supra e infraioideus. Não tem jeito, eles estão sempre conectados, né? Então, se a gente for pensar assim, sempre lembra do número 4. Então, 4 extrínsecos, 4 intrínsecos, 4 supraioideus e 4 infraioideus. Gravar isso bem. Bom, então vamos aqui ver uma coisa. Onde é que essa língua está conectada através do músculo estiloglosso? Onde que ele está conectado? No processo estiloide do osso esfenoide. Opa, começou a chamar atenção para uma coisa. Espera lá. Se eu falei lá atrás que os músculos trabalham coordenados, mas independentes, se eu tiver um lado funcionando mais do que o outro, eu posso ter um tensionamento no processo estiloide diferente de um lado e de outro. E se esse indivíduo está em crescimento, isso pode me gerar uma alteração de base de crânio, né? Já parado para pensar nisso? Né? Então, é muito importante a gente pensar, né, e lembrar desse tipo de coisa. O geniogrosso, onde que ele está conectado? No processo geniano da mandíbula. Se um lado funciona mais do que o outro, eu já começo a ter uma tendência de alteração de posição aqui dessa região, que lá o trabalho de 2014 falou, que a região geniana, né, a região mentoniana, geniana é a parte que está por dentro, é totalmente influenciada em termos de forma pelo funcionamento adequado da língua. Então, o genioglosso aqui, imagina só esse genioglosso que fica puxando, fazendo força. É óbvio que eu vou começar a ter uma assimetria mentoniana, porque só um lado está usando. Então, o que isso quer dizer? Por que eu estou insistindo nisso? Que é fundamental que a gente promova um funcionamento adequado da língua o mais cedo possível, porque está puxando, inclusive, o processo estiloide. Olha só, fazendo 2 rédeas aqui, ó, né? Lembra que o estiloglosso não é uma rédea das 3 rédeas lá que a doutora Vilma descreve? Uma é o pterigóide lateral, a outra é o estiloglosso e a outra é o digástrio. Então, são rédeas que estão trabalhando ali, né, fazendo esse movimento, né, para lá e para cá, para lá e para cá. Então, se tem um privilegiado, é óbvio que o tensionamento na origem, né, da rédea vai ser diferente, gerando possíveis assimetrias de base de crânio, né? O palatoglosso é um músculo super, assim, controverso, né? Porque ele se insere, né, na parte posterior da língua e ele compõe o quê? Ele compõe a false, né, a gente já vai ver isso. O primeiro istmo da false, né, aqui antes da amígdala, tem o primeiro istmo, que é o músculo palatoglosso. Lembrar que ele está para dentro do estiloglosso, né? O estiloglosso está vindo para cá e o palatoglosso está aqui dentro, né? Bem mais interno, bem pertinho, né? Ali do fechamento ali do ósseo, né? Da faringe, porque ele faz essa elevação e estabelece, né, que tem
A amígdala está aqui, o que está mais na frente é o palato grosso, e o que está mais atrás vai ser o palato faríngeo, tá? Então, fazendo a casinha para a amígdala. Isso é muito importante. Vamos lá. Nessa ilustração aqui, a gente tem condição de perceber a quantidade, né, de músculos que vão estar trabalhando conjuntamente para que a língua e a mandíbula se movimentem. Não tem jeito da gente separar as coisas. Então, quando eu penso, por exemplo, no miloióide, que é um supraioide, né, ele está seguindo a linha miloióide todinha. Aqui nós temos o genioide, eu vindo daqui para cá, mas acima do genioide aqui, se eu tirar o miloióide e o genioide, a gente vai ter o genioglosso. É tudo misturadinho ali. Não é separadinho, bonitinho, igual estão aqui nos desenhos. Então, nós não conseguimos separar, né, os músculos da língua dos músculos suprainferiores, e a gente tem que relacioná-los também com os que estão contrapondo, né, o funcionamento da língua, que seria o bucinador, que está aqui dentro, todos os músculos da mímica, os próprios músculos da mastigação, estão todos trabalhando ali em conjunto, não tem jeito, né? Isso é muito importante a gente lembrar. Então, aqui foi removido a mandíbula, e aí a gente está vendo aqui, ó, o músculo, né, genioglosso. Sai aqui esse aqui, o genioglosso sai daqui e vai para cima, e esse aqui é o genioide, sai daqui e vem para baixo. Eles são misturados. Não tem jeito de separar um do outro, não. São misturados. Da mesma forma que o estilogrosso, ele vem aqui, ó, e ele passa, né, dentro, né, do iogrosso e se mistura com o geniode e com o geniogrosso. É tudo misturado. Eles entram umas fibras dentro das outras, assim. A gente tem que entender isso, né? Não tem jeito de separar com facilidade o que compõe um e o que compõe outro. Vendo aqui na parte, né, de dentro, então a gente vai ver que o palato grosso vai estar aqui subindo, e na parte de fora, ó, nós vamos ter o estilogrosso subindo. Então, lá no processo estiloide, 500 milhões de estruturas inseridas no processo estiloide, né? Inclusive um músculo que é o estilo faríngeo, né? Que desce lá para trás também, para a faringe, a partir do processo estiloide, né? Então, nós temos o palato faríngeo, que faz a fauce posterior, que a amígdala está aqui. Esse aqui é o palato faríngeo, esse aqui é o palato grosso, mas atrás, lá atrás, eu tenho o estilo faríngeo, que desce lá do processo estiloide e vai lá para dentro. É tudo misturado, gente. É tudo misturado, não tem jeito da gente separar. Então, quando um lado não está funcionando adequadamente, a coisa não vai funcionar. Essa imagem do nosso livro lá, do CIOSP, né? Eu adoro essa imagem, o desenhista que fez, ele era muito bom de serviço, né? E isso aqui é algo que eu também repeti várias vezes e vou tornar a repetir sempre, né? Porque o desenho ficou muito elucidativo e eu vou repetir aqui. Se a gente considerar essa aqui uma posição de língua, quando a gente tem uma predominância de funcionamento do ioglosso, o que vai acontecer com essa língua? Ela pode sair dessa posição e fazer toda essa trajetória aqui para baixo e para trás. Por quê? Porque o ióide está lá para trás. Então, o movimento vai ser para baixo e para trás, quando o ioglosso está sendo ativado como músculo prioritário, tá? Quando eu tiver o genioglosso sendo ativado como músculo prioritário, eu posso ter essa língua indo para frente, puramente para frente e ir para cima, ou para frente e para baixo. Sempre para frente, mas pode ser para baixo, no meio ou para cima, dependendo, né, de como que os outros também estão funcionando, fazendo com que essa tensão seja gerada
nesse tipo de movimento, levando sempre a uma alteração do crescimento e desenvolvimento se eles estiverem prioritários. Por quê? Essa língua, ela contrai, né, o gênio grosso para fazer várias funções. A gente não acabou de falar ali que a língua tem funções multifatoriais. Então, muitas vezes, na hora, principalmente da fala, eu preciso pôr a minha língua nessa posição, nessa posição, nessa posição. Na hora de deglutir, nem tanto, porque aí a gente vai ter a tendência nessa posição. Mas existem milhões de movimentos que a língua pode fazer e que não caracterizam uma predominância de um músculo só. Mas quando ele acontece, né, quando ele está agindo muito mais do que os outros, o que a gente vai ter? O estabelecimento de uma oclusopatia. É isso que a gente tem sempre que lembrar, né? Então, se só esse movimento está sendo priorizado, eu vou ter uma anteriorização de palato, né? Eu posso ter diastemação de dente superior, né? Eu tenho uma formação, às vezes, de um palato mais chanfrado, enfim, muitas opções. Se eu tenho uma priorização desse movimento, com certeza vai me gerar uma mordida aberta anterior, né? Porque essa é a priorização. E se eu tenho uma priorização desse movimento? Pode ser que ele esteja acontecendo assim, porque esse paciente tem uma tendência de crescimento maior da mandíbula e estabelecimento de uma mesioclusão, então a língua acompanha e vai ficar ali, ou pode ser o inverso, né? Essa língua permanecendo com uma ação prioritária para baixo e para frente, vai me gerar uma alteração de crescimento da mandíbula com uma tendência à mesioclusão, né? Quando só o iogrosso está puxando, a gente já falou. Agora a gente tem que falar do estiloglosso. O estiloglosso, onde é que está a origem dele? No processo estiloide, que está acima, né, do nível da língua e está atrás do nível da língua. Então, eu vou ter um movimento para cima e para trás, quando o estiloglosso está sendo contraído. No entanto, o estiloglosso, ele chega lá na pontinha da língua, né? E lá na pontinha da língua, ele permite também, né, a ativação do músculo estiloglosso, ela permite que essa ponta de língua suba ou desça, suba ou desça, suba ou desça. Então, além de fazer esse movimento, a ponta da língua também pode subir e descer. E isso está previsto, né, quando a gente determina uma terapêutica com SN2. Nós discutimos isso também na aula de SN2 e SN3, né? Então, é extremamente importante a gente lembrar disso. E eu gosto desse desenho pelo seguinte, veja bem, prestem bem atenção. Quando o músculo estiloglosso ele é ativado, ele vai fazer essa trajetória para cima e para trás. Então, ele faz isso, ó, né? Ele faz isso. Agora, a pontinha é que pode fazer isso, isso, isso ou isso. Mas o corpo todo dele está para trás e para cima. Deu aquela enxugada, né? Isso é muito relevante, porque aquele desenho do nó com a ponta voltada para a língua, apontando para direita, esquerda, superior, inferior, não vai interferir no músculo como um todo, tá? Porque ele já sofreu o estímulo de fazer isso, mas vai interferir com a parte anterior, que está bem desenhada aqui. Pode ser assim ou assim, assim ou assim. Isso aqui é uma vista sagital, então os movimentos horizontais não estão privilegiados nesse desenho, né? Mas é importante nós sabermos. A gente não pode esquecer de lembrar, né, em termos anatômicos, que a gente tem a língua aplicata, né, que é essa língua cheia de sulcos. Qual que é a repercussão dessa língua em termos funcionais? No artigo que vocês vão receber, está dizendo lá que ela é uma língua que tem mais tendência a apresentar também as características de língua geográfica, é uma língua mais sensível, é uma língua mais propensa a
ter infecções, irritações, porque ela acumula alimento dentro dessas fissuras, tá? Então, ela é mais sensível. Então, para a gente que trabalha com ortopedia funcional e tem a língua como um, um mecanismo de força natural, é muito importante lembrar que a língua plicata, né, ela pode se ressentir mais de acessórios do que uma língua que não tem esses sulcos, né? Então, é preciso que a gente já saiba disso, porque às vezes a adaptação do paciente a um aparelho com muitos acessórios que vão encostar na língua pode ser mais lenta se ele tiver uma língua aplicada, né? Então, vamos sempre considerar isso também, mesmo criança, né? Porque existem muitas crianças que têm a língua aplicada. No artigo que vocês vão receber, está dizendo que há uma tendência de piora nesses sulcos com o evoluir da idade. Mas existem crianças que têm língua aplicada. Nos pacientes adultos, nós vamos ter sempre que estar atento a essa questão de adaptação com qualquer aparelho que a gente for fazer, porque ela é muito mais sensível, né? Então, não podemos esquecer disso. Essa imagem aqui, eu pus ela de propósito para a gente entender, né? Novamente reforçando, é um esquema, mas aí às vezes os esquemas ajudam, né? A gente tem o músculo palatoglosso, que me chama muita atenção, porque ele liga músculo com músculo, né? Ele não está conectado a osso. E tem um detalhe, né? Ele não é inervado por nenhum dos outros nervos que inervam os outros músculos da língua, né? Ele é inervado pelo vago, né? O único músculo extrínseco da língua que é inervado pelo vago. E voltando a reforçar, ele compõe o pilar anterior da fauce, onde está contida a amígdala. Então, nesse corte, onde a gente vê de frente, né, a gente pode ver a complexidade de formação da língua, né? Então, nós estamos vendo um estiloglosso cortado, nós estamos vendo os músculos intrínsecos, né, que são chamados pela direção de fibra, né? Músculo transverso, superior longitudinal, inferior longitudinal, e o vertical. Então, são os 4 músculos intrínsecos, eles são classificados pela direção das fibras dele. E olha que é legal, tem fibra em todos os sentidos, o que confere a esse órgão, né, que é a língua, a possibilidade de múltiplos movimentos. Porque quando a gente vê aquele filme, que a gente até já viu aí várias vezes nas apresentações, né, de um indivíduo falando, a ressonância magnética sendo feita ao vivo, um indivíduo falando, a gente vê, né, como é que a língua faz zilhões de movimentos. Então, como que ela pode fazer esses zilhões de movimentos? É exatamente por essa complexidade de estrutura anatômica que ela tem, fazendo com que ela possa né, fibrilar para aqui, para ali, movimentar, subir e tal, para poder deixar o som sair de forma adequada, né? É muito lindo isso. E quem controla, né, o funcionamento motor desses músculos? Né? Quem é? Então, a gente vai ter o hipoglosso e o vago. E será por que o vago? Será por que ele está envolvido nesse processo aí? Porque o vago, ele é responsável pelo controle de todas as nossas funções neurovegetativas, né? E a língua, ela está envolvida em várias funções neurovegetativas, sendo a principal delas, né, a função de deglutição e a função de respiração, né? Porque se eu não tenho uma língua funcionando adequadamente, eu vou ter uma dificuldade, né, no processo de respiração nasal que deve ser estabelecido, né? E, obviamente, na função de deglutição, o vago é preponderante, porque ele tem que fazer todo esse controle a partir
de que o bolo alimentar passou pelo pilar anterior, que é o palato grosso, que é inervado pelo vago. Então, não é à toa que o palato grosso é inervado pelo vago. Ele percebe a hora que o bolo alimentar chegou ali, opa, já ativa, e à medida que ativa, já inverte, né? Inverte não, estabelece o peristaltismo para descer aquele bolo ali pela orofaringe e depois passar para o esôfago, né? Então, não é à toa que o vago, ele é o nervo, né, que se refere ao músculo palato-grosso. Então, olha a quantidade de movimentos que uma língua pode fazer, né? E a quantidade de dobras que uma língua pode fazer, a extensão que essa língua pode ter, maior ou menor, né? É muita possibilidade, é um órgão incrível, né? E eu volto a concordar com o professor Carlos Roberto Douglas, né? Que o sistema devia se chamar Sistema estômato-glossognático. Concordo plenamente, né? Vamos ver aqui. Ó, a musculatura externa, né? Forçando o dente para dentro, e musculatura intrínseca e extrínseca da língua, forçando o dente para fora, que nós estamos falando de posterior, né? Sempre lembrando do músculo miloióideo, que está aqui em volta todinha da parte interna, né, da boca, né, puxando, né, essa mandíbula no sentido do ióide e vice-versa, né, trabalhando ali, mantendo o assoalho da boca mais alto, mais baixo, né, relacionado com o quê? Com a posição da língua. Claro, né, está sempre ali relacionado. Numa peça anatômica, né, fica mais tranquilo da gente ver, né? Então, nós temos, né, até aqui a língua visível e daqui para baixo a língua invisível, que é a porção faríngea da língua, né? Está aqui, vai até no ocioide, né? Então, é isso que a gente vê, né, na teleradiografia que eu falo. Vamos começar do ióide. A gente começa do ióide e vai subindo e vendo o contorno que depois bate no céu da boca, vai lá na frente, faz um biquinho e volta e se insere, né, no processo geniano. Lembrando, ó, aqui está o gênio grosso e aqui já está o gênio ióide. Tem jeito de separar, gente? Ó, aqui, até aqui, ó, gênio grosso. Daqui para baixo, as fibras não sobem, elas descem, vão para o ióide, então o genióide. É tudo misturado. Não tem jeito da gente fazer uma separação desses músculos aí, né? Da mesma forma que o iogrosso está aqui por dentro misturado também, né? É um bloco de músculo que os grandes anatomistas aprenderam a dissecar para que a gente tivesse a noção, né, real de onde estão os músculos, como que eles são compostos, e isso começou lá em 1600, não sei das quantas, que eu mostrei para vocês lá nos primeiros slides hoje. Esse trabalho é bem legalzinho, ele mostra, ele fala, né, que uma posição, né, de apoio inadequada da língua durante a alimentação afeta, né, completamente a pressão que a língua faz. A gente já conhece isso, nós já vimos isso, né, mas é importante a gente lembrar, né? Então, por exemplo, se o indivíduo está sentado adequadamente, ele vai ter uma força, né, de pressão de língua completamente diferenciada de quando ele estiver inadequadamente sentado e sem apoio plantar, que é aquela nossa luta das cadeirinhas, né, terem os apoiozinhos de pé para que a língua tenha a condição de trabalhar de forma adequada durante o treinamento, né, da alimentação. A gente já viu isso,
né? Então, esse bebezinho aqui, ó, vai ter mais dificuldade de estabelecer uma postura mandibular e lingual adequada, porque ele está tendo que compensar muscularmente uma série de coisas. Da mesma forma, essa menininha está muito alta a plataforma dela, olha, tinha graduações, poderia subir aqui, para ela pôr o pezinho inteiro e ela ter, né, um reflexo do podal para cima, para permitir que a língua e a mandíbula funcionem de forma adequada. Esse tá bom, esse aqui também tá bom, mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui. Mas ele pode, porque agora ele esticou o pezinho para frente, mas a altura tá boa, porque se ele dobrar o pezinho, ele vai conseguir apoiar melhor, né? E se a gente pensar quais são os músculos que estão envolvidos na deglutição? E como que os músculos relacionados com a deglutição se interagem? Isso é algo que a gente tem que se perguntar, né? Então, vamos lá. A deglutição é uma ação muscular automática no qual estão envolvidos músculos da respiração e do trato gastrointestinal. Isso a gente também não pode esquecer. Ninguém deglute direito se não estiver respirando direito, né? Então, o que é a deglutição objetiva? O transporte do bolo alimentar e a limpeza do trato respiratório, né? Quando a Patrícia vai fazer os exercícios comigo, né, por causa da voz, né, a gente trabalha muito, né, bota um pouquinho de água na boca, depois engole e faz massagem aqui, né, para poder dar uma limpada, né, no trato respiratório. Participam da deglutição em torno de 30 músculos e 6 pares de nervo craniano, né, 30 músculos. O trigêmeo, facial, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Todos eles estão relacionados com a deglutição, sendo que só na língua nós temos trigêmeo, facial, glossofaríngeo, vago e hipoglosso, né? E existem algumas especulações que o acessório também tivesse algumas fibras indo a parte mais retroposterior da língua. São especulações. Eu não achei nenhum artigo assim que comprove isso. Então, como que a gente deglute corretamente? Na hora da gente deglutir corretamente, nós temos que forçar, né, a língua contra o palato duro, né? Uma seta bem mais, né, pesada, porque a gente tem que forçar a língua contra o palato duro e um pouquinho só contra o palato mole. Então, a força maior na hora da deglutição vai ser aqui, né? E aí a gente tem que lembrar, né, que o bucinador está aqui contrabalançando do lado de cá e o orbicular está aqui. E a língua, ela precisa estimular o palato, né? Então, esse esqueminha também, que é um esquema do John Mill, ele é muito importante, né? Que ele mostra, né, que numa oclusão ideal, a língua apoia no palato, né? Ela apoia no palato, na hora do repouso, né? Ela apoia no palato. Aqui, como a gente já tem uma oclusopatia estabelecida, essa língua não está totalmente apoiada, e isso já começa a levar a uma alteração de posição dos terceiros molares, né? Quando ela fica mais baixa ainda, ela leva a um estreitamento maior do palato, levando a um apinhamento progressivo, né? Nesse caso aqui, estava apinhando só o terceiro molar, porque o resto ainda tinha uma pressão. Mas aí, à medida que essa língua vai abaixando, a gente já começa a ter uma alteração maior em termos de apinhamento, né? Desculpa. Quando ela desce mais, a gente vai ter a possibilidade de abertura de mordida posterior, que ela desceu mais e subiu em cima da oclusal. E quando ela desce abaixo da oclusal, né, a gente vai ter uma tendência de ter, né,
um estabelecimento de classe 3. Volto a falar, considerando o músculo geniogrosso, nós nunca vamos saber, né, se essa mesoclusão foi gerada pelo conjunto de músculos da língua muito baixo, ou se foi o conjunto de língua foi alterado exatamente porque já tinha uma tendência genética de crescimento dessa mandíbula maior que a maxila, a língua passivamente foi lá para baixo, né? E nos dois casos, nós podemos trabalhar tranquilamente. Lembrando que sempre a genética do sistema estomatognático, ela não é preponderante, né? Os fatores epigenéticos, eles são muito fortemente atuantes no sistema estomatognático, sistema estomatoglossognático. E a mandíbula, gente? Como é que fica nisso aí, composição de língua? Eu adorei essa foto, achei super legal, porque essa foto mirou na linha miloioide, né? Então, aqui o lápis está apontando a linha miloioide de um edêntulo antigo. E aqui mostrando um recém-edêntulo, a linha miloioide dele. Então, veja bem, o questionamento lá é o seguinte: onde é que essa língua desse indivíduo aqui vai estar acostumada a ficar? Em cima do rebordo. Então, todo o edêntulo, né, que demorou muito a fazer prótese, aí lembrei logo da Débora, né, nossa colega aí que é protesista, tem outros também, mas eu tenho uma convivência maior com a Débora. Então, a dificuldade que é para se ensinar uma posição lingual para um indivíduo que viveu muitos anos sem prótese e agora ele vai fazer uso de prótese. Por quê? Porque não existe uma parede óssea acima da linha miloioide. E quem que está inserido aqui na linha miloioide? O músculo miloioide. Então, se a linha já está no rebordo, como aqui, e a língua, os músculos extrínsecos e intrínsecos da língua estão acima, né, do miloioide, ou seja, não tem limite nenhum para a língua lá dentro, limite ósseo. Então, o que vai acontecer? Uma grande dificuldade de treinar essa língua, principalmente quanto mais velho, pior, para ela ficar dentro do espaço que ela deveria ficar. Com isso, a gente com o risco, né, de gerar, né, mordidas e dificuldades de adaptação, né? A gente sabe que as próteses inferiores são as que os pacientes têm mais dificuldade de adaptação, porque não tem nenhum lugar de apoiar, e não tem mesmo, por causa disso. Aqui já é o músculo miloioide, gente. Então, você faz uma prótese, tem uma beiradinha lá, você põe uma prótese ali em cima. Cada vez que o paciente deglute, né, e o miloioide mexe, a prótese inferior mexe também. Não tem jeito. Não tem jeito, né? O miloioide está exatamente em cima do rebordo, né? Esse que é desdentado recente, o miloioide está aqui embaixo. Então, a prótese ela pode estar apoiada aqui, ó, sem que na hora que o miloioide mexa, ele desloque a prótese. De estabelecimento, você está... Siri resolveu me vender um estabelecimento. Entenderam? Então, assim, eu achei muito legal essa foto comparativa que eles colocaram aqui. Sempre lembrando que a tendência no idoso é do angonículo ir abrindo, mas com uma rotação grande. E haver um chanframento da eminência articular e do próprio côndilo por causa do uso muito mais do protusilo, né? O velhinho fica muito mais fazendo assim do que lateralizando. Muda muito mais nesse sentido. Porque ele não tem mais os apoios, né, que deveriam ter para guiar os movimentos de lateralização. E como eu sempre falo e repito, né, os ossos da face são muito passíveis de ações mecânicas e de remodelação sobre ação mecânica,
essa mandíbula de um edento de muitos anos, ela é completamente diferente de uma mandíbula, de quando esse edento se tornou edento, né? Se foi assim uma coisa onde ele tirou, por exemplo, 12 dentes de uma vez. Então, a mandíbula dele é completamente diferente do que era quando ele tirou esses 12 dentes, né? Porque ela ainda permanece com estruturas que limitam a língua, e depois são perdidas, né? Essa imagem, né, eu sempre gosto de trazê-la, porque eu acho ela super elucidativa, né? Para mostrar a posição da língua, o biquinho que ela faz aqui, e depois a gente não vê, mas ela está encaixando aqui, ao mesmo tempo que o gênio está vindo para cá. É tudo misturado, né? Quando eu estou mostrando isso aqui, ó, eu estou mostrando o músculo extrínseco da língua, o músculo intrínseco da língua, estou mostrando, né, o, o gênio ióideo, né, junto com o gênio grosso, tudo misturado. E o ío e o e, oh meu Deus do céu, músculo genioideo. Sabe quando dá uma falha? Esse aqui, gente, sai do iódio para a língua. Iogrosso, pronto, pronto. Então, eu estou mostrando, né, o iogrosso, o genioideo, o geniogrosso, né, tudo misturado, fazendo essa imagem aqui, tá? Quero que vocês sempre lembrem disso. Essa imagem não é só dos músculos intrínsecos e extrínsecos, está misturado com os músculos supraiódeos, principalmente o iogrosso e o genioide. Essa é aquela, vamos lá. Líquido, movimento da língua lá dentro, né? Abaixou, líquido entrou, engoliu, ela encostou, voltou, né? Quantos movimentos que essa língua fez para deglutição de um pouquinho de líquido, né? Então, peraí. Vamos ver. Eita, o que não saiu? Esse. Bom, então agora, vamos ver aqui o que veio, né, de pergunta para a gente continuar a nossa conversa aqui, tá bom? Então, vamos lá, boa noite, boa noite. Discussão de caso clínico na programação de sugestão, pode sugerir dentro de um tema específico, sem dúvida nenhuma. Não assim, eu tenho um caso, quero discutir com todo mundo. Não, isso aí é lá nos grupos. Agora, tem um tema específico que nós vamos discutir, e as pessoas têm casos relacionados com aquilo, a gente pode, né, juntar tudo e colocar, sim, dentro de um pacote um dia, né? Agora, discussão de caso clínico é nos grupos de discussão de caso clínico, que, por sinal, tem trabalhado muito, né? E eu volto a insistir, para discutir caso clínico, a gente tem que ter o máximo de informação possível. Por isso que tem o template para montagem do caso, para colocar lá para discutir com os amigos e os colegas, porque senão a pessoa fica perdida, né? Sem saber como discutir, porque não tem informação suficiente. Então, a partir de que a gente coloca no template, a coisa flui muito melhor, né? Vamos ver aqui. Henrique está perguntando, tem algum estudo de tipo esqueleto dental em crianças de 2 anos? Não vejo biprotrusão em criancinhas. Verdade, Henrique. Muito verdade mesmo. Podemos até procurar.
é uma interrogação interessante, tá? Alguém falou que a imagem estava piscante. Eu não percebi. Quando for assim, fala no microfone para eu ver se tinha alguma coisa que estava errada. A Jussara respondeu lá. O artigo do CEPT eu vou colocar para vocês, né, junto lá a hora que eu fizer o upload lá, eu já ponho lá o artigo do CEPT, tá bom? Vou pôr lá, tá, Silvia? A Cláudia disse, eu coloquei fotos de um paciente com anquiloglossia, um paciente adulto, e ali você apresenta com essa linha de divisão. Ele relatou para a fono que já havia operado, mas voltou. A fono falou para ele que ele não deve operar novamente, porque pode voltar novamente e ainda encurtado. Ela disse que ele precisa fazer tratamento fonoaudiológico para exercitar. Chamo a minha assistente aqui para assuntos fonoaudiológicos, doutora Patrícia Valente, por favor, você pode explicar para a gente, Paty, o que essa fono está dizendo? Olá, boa noite. Bom, eu não consegui entrar mais cedo, então comecei a acompanhar praticamente agora. Uhum. Mas eu achei um pouco o comentário aí, eu achei um pouco estranho, teria que entender mais mesmo. Não falar que falou que volta. Não, e eu já tive mais de um caso em que eu precisei que o paciente refizesse a cirurgia. Uhum. Então, precisa sim, né? É interessante fazer o acompanhamento fonoaudiológico, mas tem situações onde é necessário fazer novamente, porque às vezes não foi suficiente, né? Então, teria que verificar melhor aí para opinar. Cleia, assunto de freio é com você também. Vamos lá. Tá, o vídeo não tem como abrir. Professora, é o seguinte, freio não volta. Uhum. Pois é, eu também. Se você liberou, ele não volta. O que acontece é que, às vezes, a gente tem uma parte limítrofe, até onde a gente pode ir naquele momento. Às vezes é igual desculpa, eu esqueci, também chama Patrícia, a fono? Igual a Patrícia falou, às vezes uma única cirurgia não é suficiente. Aquele momento, o limite cirúrgico, ele vai até um ponto. E assim, agora a gente consegue provar que a parte lateral, quanto mais você intervém, você tem uma chance de parestesia muito grande. Porque a fibra que eu questionei com a senhora, de fibra chata e fibra cilíndrica, lembra? Nós fizemos o histológico e ele saiu. E a fibra cilíndrica, ela tem parte neurológica ligada. Então, essas cirurgias que estão indo para a lateral, elas estão tendo muita iatrogenia. Então, com isso, a gente modificou de novo a nossa cirurgia mais uma vez. Então, assim, tudo muda. Agora, freio não volta. Aqui, e vocês já publicaram? Não, professora, a gente é clínico. A gente precisa de gente para publicar. A gente dá o material e o povo publica. Não, mas então vamos publicar, a comunidade publica, ué. Vamos publicar na revista da ortopedia, eu acho que é um excelente oportunidade. E assim, cada vez a gente está intervindo em extensão lateral menor e extensão em profundidade maior. Sim. Muito sem danificar o músculo, porque o genioglosso, a gente já percebeu que você cortar ou não cortar o genioglosso não faz diferença. Ou você libera a fibra que está entremeada no genioglosso, ou você não consegue liberar a língua. Interessante. Então, talvez é falta de conhecimento anatômico e histológico que está fazendo essas cirurgias que, assim, a gente também já teve que intervir, entendeu? Mas, assim, quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu tenho que estudar. Mas isso é para sempre. Né, Débora? Estou vendo a Débora falando ali com a cabecinha, não tem Mas jeito. voltar não volta, professora.
Pois é a minha percepção também, mas no meu caso é o contrário da sua, né? Eu estou muito mais na parte, né, de ciência do que na parte clínica, né? Eu nunca fiz uma cirurgia de liberação de fluido, né? Nem na escola, nunca fiz. Mas estou sempre lendo, então por isso que eu sempre te peço para ajudar, porque você tem a vivência clínica, né? Dessa questão aí. É. Eu acho que é relevante. Agora, o que a gente percebe é o seguinte: são 3 fases de cirurgia de anquiloglossia. Os pequenininhos, né? Até 5, 6 anos. A fase intermediária, que vai até 11, 12, 13 anos. E aí depois tudo é considerado adulto. Quanto mais velho você faz, menor a intensidade de melhora. É claro, Porque, assim, aí já não é só fibra que você tem que liberar. Os músculos, eles já estão alterados. Eles já Sim. fizeram suas compensações. Exatamente, né? Porque o corpo ele tem que se virar, né? Para poder superar alterações, e no caso, um freio curto é uma alteração, mas o corpo é o que a Karina sempre fala da questão postural, né? Nem sempre você vai ter, por exemplo, um pé mostrando alteração porque você tem uma vértebra torta ou você tem uma mordida cruzada, né? Nem sempre você vai ver alteração lá no pé, como a gente fica vendo tanta gente afirmando. Pode acontecer? Pode, mas em vários casos o corpo compensou para cima. Aí você pode ter uma pelve diferenciada, você pode ter uma escápula diferenciada. E foi compensando aqui para cima, quando chegou lá no pé, estava pisando bonitinho, e tem uma baita de uma mordida cruzada. Então, não é um silogismo simples, né? Que a gente, como eu Sim. conversava com Maria Rita ontem, né? As coisas não podem ser sempre assim. Toda vez que tiver uma mordida cruzada unilateral, na hora que subir no podoscópio vai ter alteração, ou na hora de subir no baropodômetro, não é assim. E aí também é a mesma coisa, né, que você está dizendo. Então, o corpo, ele compensou de alguma forma. Então, agora, para liberar, você vai ter que trabalhar num grupo, né, muscular mais complexo e já com encurtamentos ou alongamentos ou com compensações mais sérias. Então, tem que ponderar o custo e o benefício daquilo, não é isso? Exatamente. É isso. Uhum. Muito bem. Aqui tem a Débora. Normalmente, os pacientes muito idosos desistem de usar APT inferior, não têm paciência, também devido à dificuldade de controle da língua. Exatamente por causa daquilo, né, que eu te mostrei ali. Não tem. Imagina, gente, a linha miloioide está cá embaixo, ó. Para cima dela não tem nada. Essa língua está toda espalhada aqui. Né? E, sem contar isso, como a próstata está em cima do miloioide, qualquer movimento, né, que a língua faz, o miloioide sobe e empurra a prótese. Ela não tem estabilidade. Né? Essa que é a grande questão. Então, é muito difícil. É mesmo quando está completamente reabsorvido desse jeito, é mesmo só suportado por implante, né? Porque senão não tem jeito. A Rosana gostou da aula? Que bom, querida. Quem mais? Alguém que estava com iPhone? Silvia também gostou? Sim, Cláudia, com certeza. A Cláudia perguntando, será que eu encaminho para outra fono? Com certeza, com certeza. Isso deve ser uma regra, né? Toda vez que a opinião for meio polêmica, é melhor ouvir outra opinião, ao invés de já tomar uma decisão, né, definitiva com relação a isso. A Silvia está perguntando para a Cléia se existe alguma evidência de diferença entre operar com laser de diodo ou lâmina fria, em relação à fibrose. Cléia? Tem vários artigos com laser de diodo. Eu não sei especificar a forma de laser, como que é a nomenclatura, porque assim, eu não estudei, eu não sou habilitada. Quem é melhor para falar isso é a Andrea, que está aqui no grupo, né? Sim. Então, assim, mas tem sim
Tem artigos falando sobre tesoura, tem artigos falando sobre laser, tem artigos falando sobre eletrocautério. Só que assim, o que eu sempre friso, Patrícia e os colegas que estão aqui, é assim, não tem uma técnica melhor, tem quem faz a técnica. Exatamente. Eu sou habilitada em fazer em lâmina fria. Uhum. Eu não tenho problema nenhum em lâmina fria. Eu não tenho sangramento, eu não tenho problema com anatomia, eu não tenho problema com fisiologia, eu não tenho problema com histologia. Então, assim, eu sou habilitada em lâmina fria. A Andréia é habilitada em laser, como a Suzana em laser e outras pessoas. Então, assim, não existe uma. Eu acho assim, a gente não tem que ficar brigando que técnica é melhor. Você tem que ficar melhor na que você se adapta. Com certeza, e fazer o melhor possível para o paciente, sem contar que, por exemplo, nos trabalhos que vocês fazem, indo até o paciente que precisa, como é que vocês vão levar um equipamento mais sofisticado, às vezes nem... Como que eu trabalho com o nosso projeto, com equipamento que vale 20, 30 mil, e ainda tem... Não dá, então eu tenho que habilitar no que eu dou conta. Com certeza, tudo isso é bom senso, né? Dentro da nossa prática, e o que você falou é extremamente relevante, né? É preciso, o operador precisa ser treinado adequadamente para usar a técnica que seja, porque se ele tiver treinado, Exatamente. ele vai saber fazer da melhor forma possível, né? É isso aí. Teve a Jussara falou, né, que ainda não há evidências robustas ou conclusivas entre as técnicas, né? Então, o que se sabe é exatamente o que a Cléia falou. Sendo um bom operador, né? A gente pode extrapolar isso, eu lembrei aqui agora, né? Não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de conhecer o professor Edgar Carvalho Silva, né? Tive a honra de ser aluna dele durante muitos anos e de vê-lo operar também, porque eu sempre indicava meus pacientes para ele. Então, era impressionante quando ele fazia da forma mais básica possível uma remoção de terceiro molar. 15 minutos. Uma remoção de terceiro molar que normalmente um de nós demorava 2 horas. Mas o que? Era expertise. Ele sabia exatamente o que fazer, como fazer, a sequência que fazer, anos e anos e anos trabalhando. Nada sofisticado. Nada sofisticado. Um bisturizinho e... como é que fala? Cinzel e o que fosse necessário ali é expertise, né? Então, isso que a Cléia falou, que a Cléia falou é muito importante e a gente pode extrapolar para a UFM também, né? Que aparelho que vai ser mais eficaz e vai funcionar melhor? Aquele cujo operador dominar desde o diagnóstico até o planejamento do aparelho. O acessório tem que ser posto. Esse vai ser o melhor aparelho. Então, não tem nenhum que é melhor do que o outro. É o operador conhecer os fundamentos da ortopedia, né? Então, eu gostei dessa fala da Cléia, porque vai exatamente de encontro a isso. A Cláudia falou que sobre estar em dúvida em relação à posição da língua de um paciente. Deixa eu subir aqui, Cláudia, para ver. Foi antes, Cláudia? Débora. Tá. Você perguntou. Essa semana eu fiquei em dúvida em um caso que postei no template. A linha reto Gnátio, né, para a terceira vértebra, mostra o iode para cima, mas em vídeo a língua está para baixo. Tá, veja bem. Essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte, o iode estar para cima não significa que a língua está para cima. O iode estar para cima significa que existem adaptações posicionais da língua já muito estabelecidas. É isso que significa. Não necessariamente a língua está para cima, ela pode estar espalhada, ela pode estar mais para trás. Esse iode está alto, mas não necessariamente ela está tocando o palato, o que muitas vezes não está. Desculpa, doutora. Quando eu tracei a linha, o iode está para baixo da linha.
Ah, como deve ser o correto, né? ah, Porém, no vídeo que eu fiz dele, a língua tá para baixo. não. Então, vamos lá. A mesma coisa que eu falei vale para o oposto. O iode estar na posição correta não significa que a língua esteja na posição correta. Significa que o prognóstico para você tratar aquela má posição de língua é muito mais positivo, Favorável. favorável. A tá, diferença é tá. essa, tá? Então, quando o iode está numa posição inadequada, digamos que você definiu que você quer tratar com um SN3, por exemplo. O tempo de uso do aparelho vai ser ampliado quando você tem um iode mal posicionado. Por quê? Porque já aconteceram exatamente essas compensações que a Cléia citou ali, por exemplo, né? O músculo já encurtou daqui, encurtou de lá, para poder compensar os maus hábitos. Então, o retornar para a situação ideal vai ser muito mais difícil do que quando o iode está lá na posição certinha dele. Aí a gente vai ter uma questão melhor. Tá bom. Muito obrigada. Cadê, meu bem? A Débora está dizendo o seguinte, eu atendo, deixa eu ver, muitos pacientes idosos, existe algum exercício que possam ser instruídos a fazer para ajudar na tentativa de adaptação, principalmente em casos de rebordos muito reabsorvidos? Pergunto porque eu atendo pessoas carentes. Aham. A Débora trabalha num local que atende muitas pessoas carentes. Tem, Paty, algum exercício que pode ajudar nisso? Que ela própria pudesse ensinar para a pessoa carente? E foi lendo a pergunta, eu fui pensando aqui. Seria a posição da língua, ela está mais no assoalho, seria isso? Só Está para eu me espalhada, né? Porque ficou muito tempo sem prótese, ela fica muito espalhada, aí você põe a prótese, não adapta, né? A língua empurra. Na verdade, acontece que, assim, por mais que você faça uma prótese da melhor maneira assim, em adaptação, você tem, inclusive, dificuldade de fazer porque você não tem uma visualização ali da área basal da prótese tão boa, mesmo uma moldagem bem feita. Porque não tem onde quase nenhum, você tem uma área plana, você não tem onde apoiar. E ainda tem a musculatura para prejudicar. E a língua, como você falou, está toda espalhada. Como que eu faço para tentar melhorar isso aí? Porque eu atendo pessoas de 70, 80 anos, elas não têm paciência, muita paciência. Tem aquelas que conseguem, que usam bem, mas eu estou querendo encontrar soluções para ajudar essas pessoas, né? Talvez tivesse algum exercício aí. E normalmente essas pessoas não usavam prótese, não usavam e estão colocando, né? Não usavam e estão colocando. Então, usavam muitas só vezes, de cima. Normalmente só de cima. Né? Só de cima. E às vezes vem uma expectativa grande de conseguir usar de baixo também. E mesmo que você faça, às vezes fazendo uma provisória, eu estou com alguns casos assim agora, eu faço primeiros provisórios para que elas possam assim adaptar, eu chegar numa posição da prótese na questão de uso, a adaptação, para depois eu replicar aquilo. Né? Mas mesmo assim, ela é difícil. Muitos desistem lá no início do processo, que acham que já estão velhos demais, já ficaram daquele jeito e deixam para lá. Aí é trabalho perdido. Não sei. Tem, Paty, alguma coisa? Você pensa, Paty, fala para a gente. que você poderia tentar fazer até meio com experiência, né, para ver se daria certo. Pedir para passar a língua no céu da boca. Esse eu peço. Pede. Esse eu peço. E você percebe que ajuda ou conseguem fazer? Eu tenho começado a fazer isso recentemente, tá? Até porque, como eu entrei na comunidade muito recente, comecei a descobrir um tanto de coisa. Então, isso está bem recente, então não posso te falar se dá certo. Nas pessoas mais jovens, isso tem dado, eu estou com 2 pacientes que têm dado certo, tá? Agora, assim, nas pessoas muito idosas, eu não sei te falar. Porque agora mesmo que eu comecei com pacientes assim, mais idosos, entre 70 e 80 anos,
e que eu estou nas tentativas, né? Ainda estou com as próteses no começo ainda, fazendo. Pede para passar sempre bem devagar, né? De frente para trás. E esse pode ser feito até com a boca fechada. Não Sim. precisa fazer com a boca aberta, né? Então, eu falo que pode ser feito em qualquer lugar, porque a gente está de boca fechada, então ninguém vai ver, sim. né? Outro que pode ser feito também é tentar grudar a língua lá no céu da boca e segurar. Então, Tá. Isso eu não conhecia, não. gente que tem dificuldade, então o que você pode fazer é pedir para estalar a língua. Aí estala com bastante, tenta manter bastante pressão, que aí aos poucos vai conseguindo manter a língua na boca. Tem uma lâminazinha, parece uma bala, eu esqueci como é que chama, uma lâminazinha que normalmente coloca no palato e pede para ficar colocando, é como se o indivíduo fosse ficar chupando aquilo, que aí a língua fica mais pressionando o palato. Deve ajudar também, né? Sim, também. Você encontra isso em farmácia. Sim. É porque eu uso isso quando eu estava fazendo placa, aí para poder estimular a língua ficar lá em cima, no palato. Também é uma... Nós estamos aqui com Muito obrigada. Nós temos aqui uma outra questão que a Cléia está colocando. Cléia, você não prefere falar e explicar? Ai, professor, eu fico rindo, porque assim, tem muito tempo que eu estou tentando entender. Porque o que acontece? A gente já percebeu que quando a gente tem dúvida na anquiloglossia, isso foi um achado clínico. Eu ainda não consegui entender, eu não consegui artigo para poder me embasar. Na dúvida, a gente tem que analisar e olhar o arco palatoglosso. Porque o que me clareou um pouco mais foi quando você deu a aula de rédeas. Então, assim, deu uma clareada. Mas o que a gente tem analisado? O arco palatoglosso e o músculo palatoglosso tem muito mais a ver com língua e alteração de oclusão do que a gente pensa. Só que eu não consegui ainda montar o Lego. Então, assim, tem muito tempo. O palatoglosso... A clínica me mostra, mas eu ainda não consegui entender. Mas veja bem, que o palatoglosso é um músculo muito esquisito, entre aspas, porque ele sai da língua e ele encaixa em músculo, né? Que é o tensor do véu palatino. Então, se a gente tem alterações, né, no tensor do véu, porque a gente tem dois músculos lá atrás, que eu esqueci de falar disso, porque nós estamos focando mais na questão da língua para baixo, mas eu esqueci de falar disso. O tensor, tem o músculo da úvula, do lado do músculo da úvula, nós temos o tensor do véu palatino, e atrás nós temos o levantador do véu palatino, que é o músculo que vai estar fechando na hora de deglutir, ele levanta o véu palatino, a úvula tampa lá atrás a nasofaringe para o alimento descer e voltar para o nariz, né? Então, são três músculos que trabalham muito juntos e o palatoglosso ali encaixado neles. Então, a gente pode dizer 4 músculos. O palatoglosso, o músculo da úvula, o tensor do véu palatino e o levantador do véu palatino. Então, eles todos trabalham ali atrás, regulando aquele funcionamento. E atrás de tudo está lá o estilo faríngeo, que desce, né? Não, tem o palato faríngeo, que desce fazendo a segunda false, né? Atrás da amígdala, e lá atrás o estilo faríngeo. Então, tudo isso está trabalhando na hora da deglução e os músculos ali interferindo um no outro. Só que tem um detalhe, Cléia, que eu acho que a gente tem que considerar, que é o seguinte: o músculo tensor do véu palatino, ele é inervado pelo trigêmeo. E quando tem aferências erradas subindo para o trigêmeo, quando voltam as eferências motoras, elas também voltam trocadas. Então, se eu tenho a parte anterior da língua não funcionando direito, que é inervada pelo trigêmeo, eu posso ter
também uma alteração de funcionamento do tensor do véu palatino, que, consequentemente, vai levar a uma alteração do arco palatoglosso, porque ele está conectado nele. Então, acho que essa observação sua aí pode ter a ver com essa mistureba aí de Entendi. músculos funcionando. Por quê? Por exemplo, vamos lá. Você tem uma anquiloglosia. A parte anterior da língua não está funcionando direito. As aferências e as eferências estão alteradas. Você tem o músculo trigêmeo também alterando as aferências que vão do tensor do véu palatino, por consequência. Então, você tem lá uma alteração de funcionamento do arco palatoglosso por causa dessa interação que veio aqui da frente. Eu estou tecendo esse raciocínio, tá? Entendi. Com uma plausível explicação, né? Mas Porque assim, depois que a gente começou a analisar essa parte mais posterior, né? Porque quanto mais você vai estudando, você vai desmistificando muita coisa. A gente começou a mudar a forma de perguntar para as crianças o que estava alterando, o que estava melhorando, o que estava piorando. E o que fez a gente continuar nessa parte posterior é que eles começaram a relatar. Você faz a cirurgia de anquiloglossia, eles não têm dor anterior, eles têm dor para engolir, eles têm dor para deglutir. Não no lugar cirúrgico. Então, assim, aí a gente começa a tentar fazer o raciocínio. E, assim, eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Legal, muito legal. São desafios, né, que a vida vai pondo na frente da gente quando a gente está na clínica. Agora, de qualquer jeito, o exame histológico que vocês fizeram e a conclusão que vocês chegaram, nós temos que publicar, Cléia, tem que mostrar para o mundo. Eu te mando, professora, você escreve. Combinado? Tá, combinado. Vamos fazer a 6 mãos. Combinado. Tá bom. Bom, gente, mais alguma pergunta? Teve bom, né? Roberta, bom te ter de novo, viu? Você viajou muito, né? Aproveitou bastante seus amigos. Não estou ouvindo. Não tem som, Roberta. Que bom, então. Então, um beijo, gente. Ficamos por aqui e eu vou fazer o upload o mais rápido possível do vídeo e já coloco os artigos juntos, tá bom? Então, um beijo Beleza. para todo mundo. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Obrigada, Sara, pela colaboração aí. Imagina, que isso. Boa noite. Feliz Páscoa, hein? Para todos. Feliz Páscoa para todo mundo. É isso aí. Beijo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.